com o Mundial de Futebol batendo a porta, as seleções chegando e as cores da seleção canarinho começando a aparecer em carros, casas e calçadas, já dá para dizer que ainda que um pouco tarde já existe um clima de Copa do Mundo na Bahia. E hoje a gente resolveu conversar com um apaixonado por futebol. Em nosso estúdio, o papo é com o jornalista, doutor em comunicação e professor universitário Paulo Leandro. Bem-vindo novamente ao Frequência Baiana, tudo bem? Obrigado pelo convite, Renato, Dalmi, professora Patrícia. Boa noite, ouvintes da Band News. Então, Paulo, o que é que explica que o futebol que não nasceu por aqui seja hoje identificado como uma identidade nacional, nível samba, nível mistura étnica? Difícil resumir agora como isso ocorre, mas de um modo geral o futebol foi capaz de elaborar essa síntese do perfil identitário do brasileiro, de forma que aproxima-se a Copa do Mundo e logo nós nos vestimos com as cores da pátria e nos identificamos com a seleção. Eu diria até que com mais força do que os gêneros que você citou, que é o samba, porque tem mais de divergências. O futebol ele une muito mais. Basta você estar vestido com a camisa de um time e logo rola um papo, né? Onde você encontrar uma pessoa, já tem uma forma de você se comunicar. A gente tem muito acesso, a linguagem da bola é universal e deixa os brasileiros muito conectados. Eu achei engraçado você falar isso. Eu me lembro de assistir no extinto Cine Bahia o filme Todos os Corações do Mundo, que era o filme oficial da Copa de 94, que eu acho que para algumas pessoas aí com a minha casa de idade foi a Copa da vida deles. Né? Eu me lembro, gol de Romário, Bebeto Mar Santos, Brasil e Camarões, eu acho, foi em junho de 94. E aí e o documentário fez uma opção curiosa, assim, ele retratou a transmissão em vários lugares do mundo, mas no Brasil ele não foi para o Rio ou para São Paulo, foi para Amazonas. E você via assim o ritual, né, em torno da TV, em torno da transmissão, poderia ser de qualquer lugar assim do país, assim, né? Curioso isso. É verdade, esse documentário foi o início do trabalho que a FIFA fez de divulgação mais intensivo da Copa do Mundo. Foi um documentário marcante e de fato teve essa curiosidade, bem lembrada. Foi buscar longe. Eu me lembro de assistir esse documentário lá no Cine Bahia também. Paulo, você acredita que o desempenho da seleção, para o bem ou para o mal, né, seja bom ou seja ruim, isso influencia na percepção da população sobre o país, sobre o Brasil, país? Sim, de alguma forma a seleção brasileira de futebol ela é capaz de elaborar essa nosso desejo de desenvolvimento, de autoestima, ela atiça, ela incentiva a nossa percepção de pátria, de nação. O Brasil ele tem sua história marcada positivamente pela superação que conseguimos pelo futebol. Tivemos uma Copa em 1950, na qual fomos derrotados, e nessa derrota as teorias racistas da época que defendiam a impossibilidade de o Brasil tornar-se um país em desenvolvimento por conta da miscigenação, essas teorias saíram reforçadas. E em 58 nós conseguimos superar essas teorias com a vitória na Suécia, e desde então o Brasil tem conseguido aí alternar bons e maus momentos, mas sempre tendo a seleção de futebol como seu parâmetro, seu referencial, né? Isso não há mal nenhum nisso, em ter o futebol como manifestação cultural que nos identifica, que nos coloca em ritmo e que incentiva a nossa autoestima, como muitos defendem, né? Até na área acadêmica. Porque é uma manifestação. Foi assim que nós conseguimos fazer essa síntese, bem melhor do que através da guerra, por exemplo, né? Tem países que conseguem isso invadindo outros países, por exemplo. Nós conseguimos jogando bola, qual o problema? Você acredita que seja prejudicial a realização de Copas do Mundo sempre em anos eleitorais? Bom, pode ser que tenha um aproveitamento político da Copa, isso também faz parte do mundo da política, né? Nós não vivemos num mundo assim acima do bem e do mal, além do bem e do mal, né? Tem a utilização, claro, o aproveitamento político deve existir.
Mas eu acho que, independente de ser ano eleitoral ou não, a Copa está aí e os brasileiros estão bastante sintonizados pelo que se vê nas ruas. Eu fiquei muito feliz com meu condomínio, por exemplo. O pessoal parou ontem para pintar a rua, né? E colocar as bandeirolas. Eu estava temeroso, porque tivemos essas manifestações anti-Copa e estávamos criando um clima negativo em relação à realização da Copa, mas pelo que se percebe, o brasileiro percebe que ao aproximar-se a Copa do Mundo realizada em seu país, esse é um momento importante, é um momento até mágico, né? Um momento que a gente vai ficar junto a partir de quinta-feira, 16 horas, Brasil e Croácia. Paulo, pegando o gancho do que você está colocando, e até a questão anterior, de que a Copa coloca o brasileiro nesse ponto de elevação da autoestima, de reconsiderar várias coisas do país, mas, por outro lado, também existe um discurso que vincula o futebol ao que se chama de alienação política, né? Como é que você avalia esse discurso? E, principalmente nesse momento que vamos sediar uma Copa do Mundo, mas há também, como você colocou, um movimento forte de resistência e de crítica política também nesse momento. Esse conceito é totalmente superado, é antigo. Esse conceito era usado pelos marxistas antigos para qualificar o futebol como um ópio, algo que tirava o cidadão do seu objetivo mais importante, que seria a luta de classes e outros conceitos. E curiosamente retornou agora como um fantasma, né? Como se o futebol fosse algo que nos tirasse da realidade. Ao contrário, o futebol nos vincula à realidade. Ele é capaz de nos ligar, nos conectar a uma realidade que é a nossa realidade cultural, a nossa capacidade de nos unir em torno de símbolos nacionais. Então, Patrícia, eu acredito que essa volta desse conceito que já tinha sido superado e utilizado agora, reutilizado, né? Reciclado, vamos dizer assim. Eu atribuo muito ao excesso de informação que temos hoje, principalmente pela web, e a falta de conhecimento. Então, é perigoso quando você tem muita informação e pouco conhecimento. Quando você junta as duas coisas, pode dar isso. Um discurso que aparentemente parece muito sólido, mas que na verdade é totalmente raso, vazio, antigo, e acredito que faz parte do contexto, infelizmente, atual de crescimento da inclusão digital, que é muito positivo, cada vez mais pessoas usando a rede, discutindo. No entanto, um enfraquecimento da leitura. Você vê que hoje, eu sou professor também, como você, a gente sabe a dificuldade que é pedir para um aluno fazer um fichamento, para termos uma discussão sobre um determinado autor. Então tem muita conversa, muita informação circulando, mas informação não é conhecimento. A diferença de um e de outro, eu acho que é que está fazendo a diferença hoje em relação a essas posturas, que são posturas que já haviam os próprios marxistas abandonados. Só repete um conceito sem uma coisa engraçada que você está falando, Paulo, assim, eu fico pensando no caso dos jornalistas esportivos, em boa medida, né, que eles estão vivendo um momento muito especial, né? Os jornalistas esportivos hoje, e você falou nas redes sociais, eu me lembro de ter visto agora há pouco, está começando a viralizar, né, um depoimento do Tino Marcos, ali no programa do Faustão, pelo menos nenhum gente falar isso aqui, mas enfim, ele comentando assim, não, é bacana, é mágico, assim, e tal. Então, assim, me parece que eles foram meio que chamados, assim, a responsabilidade de, alguns deles, pelo menos, se sentiram chamados a responsabilidade de defender em alguma medida a realização, né? No caso aí tem os interesses também comerciais, a discussão aí eu acho que já se fragiliza também, no sentido de que há por trás disso toda uma rede também a Globo tem um interesse, desculpa, mas a emissora tem interesse enorme de fazer com que a Copa seja bem aceita, né? Meus pais se emocionam com aquelas reportagens que saem no Jornal Nacional sobre a história dos atletas e tal. Isso não deslegitimiza, palavra difícil e grande, mas deslegitima. Não deslegitima essa pauta dessa emissora, mas de alguma forma também não enriquece o discurso, né? Não enriquece o debate também, né? E onde você acha que o debate se enriquece mais hoje?
Eu acho que passaria pela educação. A gente teria, eu acho que algo positivo das manifestações anti-Copa que a gente poderia destacar é é paradoxal isso, mas de alguma forma a falta de conhecimento nos leva a pedir conhecimento, né? Educação, valorizar a educação, valorizar os cursos de nível superior, incluir mais as pessoas Porque, por exemplo, o discurso da austeridade, né? Existe um discurso da austeridade nessa história. Mas se gasta com Copa e não se gasta com hospital e não sei o quê. Mas não se usa o discurso da austeridade com Carnaval, por exemplo. Pois rapaz. E o fato de... Bom, o que eu acho que causou um certo impacto, um grande impacto, foi a falta de, talvez, de discussão ou de preparo em relação à construção das arenas. Acho que culturalmente não foi bem assimilado. E não é para ser mesmo, né? As arenas que foram impostas pelo padrão FIFA não foram bem assimiladas. Acho que isso provocou na população que não aceita bem a Copa do Mundo essa indignação, né? Aplicando o senso de justiça. Diz, pô, essa arena aí eu não pedi isso, eu queria outra coisa para mim. Acho que, mas isso de um modo geral, a FIFA conquistou isso mundialmente. De alguma forma o futebol, ele tem sido, o padrão FIFA tem sido imposto em todos os países praticamente. Quem não lê na cartilha da FIFA, não... Tá fora. Tá fora. Pois a gente quer só registrar aqui a participação do ouvinte Marcelo Prado, que está parabenizando a entrevista e pede também para mandar um abraço aqui ao Paulo Leandro. A gente está passando um abraço para você. Tem que dar um abraço. 6 horas Obrigado, e 22 Marcelo. minutos, nós estamos aqui conversando com o Paulo Leandro, um pouco sobre esse clima de Copa que a gente já começa a perceber na cidade, acho que no estado, né? Se a gente pode se arrogar a falar do estado, falando daqui de Salvador. São 6 horas e 22 minutos. Você pode também falar um pouquinho sobre como você está percebendo esse clima de Copa do Mundo. E talvez até, Paulo, só adiantando aqui, quem você acha de todos esses times que estão vindo para cá, de todas essas seleções, quem é que fatura o coração do baiano? Mas se a gente for conversa no próximo bloco, 6h22. Band News FM, Frequência Baiana. 6 horas e 37 minutos, Paulo Leandro está aqui no Frequência Baiana, ele que é professor, ele que é jornalista, doutor em comunicação, está comentando um pouquinho com a gente sobre esse momento de esquenta que a gente está recebendo da Copa em Salvador e um pouquinho também do perfil do torcedor baiano, por que não dizer. A gente estava comentando no último bloco, na Copa das Confederações, Paulo, algumas seleções chegaram a articular algumas pequenas ações em redes sociais para tentar, de alguma forma, criar uma relação com o torcedor baiano. Queria saber se você acha que isso faz a diferença para quem vem jogar aqui e também aproveitar para perguntar quais são as seleções que você acha que podem despertar mais simpatia do torcedor baiano? Sem dúvida a Espanha, porque temos a maior colônia de origem espanhola da Galícia em Salvador, como a colônia do Brasil reside em Salvador. A comunidade de origem espanhola, melhor dizendo, é mais adequado do que chamar de colônia. Então, acredito que a Espanha naturalmente joga em casa, né? Porque Salvador tem muita gente que veio da Galícia nos anos 30 por conta da Guerra Civil, dos horrores proporcionados pelo franquismo, do general Francisco Franco, e as famílias que se constituíram aqui de origem galega, com certeza vão estar presentes na Arena Fonte Nova no jogo contra a Alemanha. Alemanha e Espanha, né? Exato. Não, Espanha. Alemanha e Portugal. Espanha e Holanda. Espanha e Holanda. Espanha e Holanda. Grande jogo, Espanha e Holanda. A Espanha, botei essa enquete mundial. Botei essa enquete no meu Facebook. Você torce para a Espanha ou para a Holanda? Algumas pessoas disseram Holanda porque é preciso vingar a laranja mecânica, coisa do tipo. Tem essas histórias. A Holanda também é muito querida por conta de seu perfil festeiro, né? Há uma identificação entre nosso jeito de ser também. Festa, né, estão prometendo uma grande festa no Terreiro de Jesus para 5 mil pessoas, se não me engano. 5 mil holandeses deverão vir a Salvador. Então vai ser bem animado. A Holanda gosta de fazer festa e
E Baiano também. Vamos trocar umas cervejas lá. Baiano e holandês trocando cervejas no Pelourinho. E a Espanha, porque já estamos. A Espanha joga, de certa forma, em uma de suas casas. Né? Porque e você? Forte vai aqui. para quais jogos? Eu vou para França e Suíça e Bósnia e Irã. Porque essa pausa de Bósnia e Irã e um jogo das oitavas. Eu acho que Bósnia e Irã, Bósnia e Herzegovina, que é importante destacar, que não é só Bósnia. Irã é um jogo que reúne dois países que estão na periferia aí do futebol mundial, né? E acredito que daí pode vir uma surpresa mais chame mais atenção, seja mais divertido. Por isso minha escolha por Bósnia e Herzegovina e Irã é comum dos jogos. Mas a Alemanha e Portugal, né? É um grande jogo também em Salvador, histórico, né? Ter Alemanha e Portugal jogando uma Copa do Mundo em Salvador realmente é um momento importante para nós. E o outro, Espanha e Holanda, também grande jogo. Holanda, infelizmente, a pessoa que quer vingar A laranja. o carrossel, né, de 74, eu compreendo essa pessoa, porque a Holanda mudou, né, a história do futebol mundial com o carrossel, né, de Cruyff. Quem viveu aquela geração e se encantou pela Holanda em 74, sente uma pontinha de desejo de vingança, porque é uma injustiça realmente uma seleção com aquele que nos deixou aquela herança, né? Conseguiu romper com uma tradição defensivista ou mais de futebol força e fazer todo um futebol que é encantador, né? Que artístico, né? Uma Holanda de Cruyff, Niskens e Sorbier. E perdeu a final para a Alemanha. A Alemanha sempre aprontando aí contra as grandes seleções, como fez com a Hungria em 54, outra seleção também que injustamente terminou vice, e aprontou com a Holanda em 74 e voltou a aprontar com a Argentina, né, de Maradona em 90, 1-0. A Alemanha é danada para não nos deixar nada, porque não me consta que o futebol alemão, a não ser a raça de Beckenbauer tenha contribuído para fazer do futebol algo melhor de se ver, de se apreciar. Aquela coisa bélica, né, dentro de campo, mas eles conseguem o resultado, né, focado no resultado. É capaz de Portugal ter realmente muita dificuldade aqui quando enfrentar os germânicos. Paulo, você estava falando aí de herança, né, do que deixa. E a grande pergunta também, que as pessoas já estão falando, já fazendo, é o legado que essa Copa vai deixar. O que vai ficar depois desse Mundial, em termos gerais, né, no final da Copa, o que fica disso tudo, como é que você vê, como pesquisador do tema? Bom, tem que ver o que se construiu aí, se deixou o que se chama de obras de logística, né, para receber essas seleções. Como eu sou pesquisador da área de cultura, meu foco mais é o que se vai ter como uma alteração no perfil identitário do torcedor, do brasileiro, depois que tudo passar, né? Bom, aí vamos depender muito do resultado, porque se em 50 tivemos o peso da derrota, no momento em que a gente se afirmava mundialmente com a construção do Maracanã, né, para 200 mil pessoas, e perdemos a final para o Uruguai. Vamos ver agora se essa seleção da CBF ela chega lá e conquista o título dentro de casa. Paulo, você fez uma tese em que você analisava a transformação do torcedor e a interpretação, né, do noticiário em cima disso. Como é que você percebeu alguma mudança possível depois da Copa, assim, inclusive no perfil do torcedor? Esse perfil está sempre em mutação, né? A impermanência ela é a característica que compõe é o conceito básico desse pensamento então a metamorfose, a transformação ela é inerente, ela é orgânica a esse cenário, né? Vamos ver, é uma coisa de vamos ver, né, como é que a coisa vai ficar. O que se pode observar com a imposição dos modelos FIFA de arena infelizmente, a transformação do torcedor naquele ser livre que ia para o estádio com suas bandeiras, que podia expor seu ponto de vista, podia se manifestar como quisesse, podia circular pelo estádio, para um modelito mais ordenado, né?
que você tem seu bilhetinho para sentar na cadeirinha certa, em troca de um suposto conforto que particularmente eu fui 2 vezes e eu não percebi. Achei umas cadeiras de plástico desconfortáveis, as pessoas que passam precisam pedir para que os outros levantem para poder circular, barras de ferro que ficam assim impedindo, controlando o corpo do torcedor até, um consumo exagerado e em troca de produtos que a gente conhece, um sorvete, uma bola de sorvete, sabe a qualidade, a gente vai ali, não pode fazer propaganda, pensei num lugar que vocês sabem que tem sorveteria maravilhosa em Salvador. Então, se você conhece sorvete, sabe, você pede uma bola de sorvete na arena de R$8, R$10, o que vem é um produto realmente lamentável, muito pobre, né? E a limitação, né, até cultural, você não sei se liberaram já para as baianas venderem sua carne, mas devem ser liberados com aquela perspectiva higienizadora, né, meio europeizante, que não faz parte de maneira nenhuma da nossa cultura, né, local. Tá certo, a gente conversou com o Paulo Leandro, ele que é professor, doutor em comunicação, jornalista, estava comentando um pouquinho, inclusive, gol Bósnia ou gol Irã? Como assim? Você vai torcer para quem? Não, é um jogo para se viver e avaliar, ficar contemplando, observando curiosidades mas acredito que pode ter, se for um jogo até mais aberto, já estiverem, não sei se já estarão eliminadas ou não, mas quem sabe a gente também não tem uma surpresa, porque a Copa do Mundo reflete muito essa ideia de que as seleções europeias estão sempre na frente, né, na ponta. As sul-americanas são as intrusas, né? Porque são periferia no mundo econômico, mas no futebol conseguem penetrar na festa, né? Argentina, Uruguai e Brasil. E as africanas que a gente sempre torce para que um dia dê certo. A Nigéria, que também jogaria em casa se viesse para Salvador, porque temos muito de Nigéria aqui. Gana, Camarões, as asiáticas, a Coreia do Sul está sempre chegando nas últimas Copas. Pode ser que tenha uma surpresa. Eu particularmente torço para mudar um pouco essa perspectiva de sempre estarmos valorizando também no futebol essas seleções que chamamos de ponta, né? E a periferia fica ali na beira, né? O México, por exemplo, é uma seleção que pode ser que chegue, né? Já está amadurecendo o futebol mexicano para chegar mais longe numa Copa. Vamos ver aí se a gente tem uma mudança, uma novidade. Vamos ver. 6h47, muito obrigado, Paulo. Boa noite. Obrigado a vocês, boa noite a todos.